Pastor, o pai do John Patton, o Tiago, quando ele o João já estava um jovem, já adulto, quando estava para sair de casa, eu me recordo que na biografia diz que o pai dele caminhou com ele um longo percurso. E quando chegou no ponto em que eles iriam se separar, ele disse que durante toda a trajetória que eles foram andando, ele percebia o pai dele apenas balbuciando com os lábios. E ele entendeu que o pai dele ia orando por ele. E no final, quando eles separaram-se, o pai disse a ele: Deus te abençoe, meu filho. E com os olhos com lágrimas, ele foi embora para Glasgow, onde ele começou também um trabalho numa igreja lá. E a gente percebe esse cuidado que o pai, que no caso o pai é o valente, né, que tem os filhos na Java. Ele conduziu os filhos na oração, mas sempre mostrando que havia um propósito na vida deles. Quando ele consagra o John Patton a Deus, ele sabia, como eu creio, como o senhor bem mencionou, que havia um propósito de Deus na vida daquele filho dele. E quando o John estava com uma dúvida, né, os irmãos da igreja lá em Glasgow não queriam que ele saísse para ir para o Pacífico, e ele escreveu uma carta aos seus pais. E certamente perguntando se deveria ir, se era para ficar. E ele disse que a resposta que recebeu dos pais é que ele havia sido consagrado para aquela finalidade. Então, com certeza, isso encheu o coração dele de convicção, de coragem, de determinação, porque ele disse que um irmão da igreja chegou a dizer a ele, como o ministro Jefferson bem mencionou, que lá ele poderia ser devorado, porque anteriormente, poucos meses antes, 2 missionários foram brutalmente assassinados e devorados pelos canibais. Mortos a pauladas, cozidos e devorados. E aquele irmão... Comeram os missionários? Comeram os 2 missionários. Comeram a carne? A carne, isso. Cozinharam eles? Cozinharam eles e comeram. Comeram, feito a gente come uma galinha. Uma galinha, um boi, alguma coisa assim. E aquele irmão disse a ele que iria acontecer a mesma coisa com ele. A resposta dele foi muito inusitada, né? Quando ele disse assim: meu irmão, o senhor está mais velho do que eu. Em poucos dias o senhor vai morrer e os vermes vão lhe devorar. Glória a Deus, né? Ele disse: sendo devorado pelos vermes ou pelos canibais, eu sei que na ressurreição dos justos eu receberei um corpo glorioso igual do meu Senhor. Então isso não vai me amedrontar, isso não vai me intimidar. E eu irei. Tanto faz ser comido pelos vermes como ser devorado pelos canibais. Pelos canibais. Isso, pastor, quando o senhor leu o texto de Atos, eu fiquei com isso no meu coração pensando: como estamos precisando viver isso? Eu não tenho a minha vida por preciosa. Hoje em dia é muito difícil fazer as pessoas entenderem essa verdade de que a nossa vida, ela não deve estar em primeiro lugar quando se trata de fazer algo para Deus. Porque por qualquer coisa que a gente faz aqui, né, que temos todos os aparatos, e alguém diz assim: tu vai morrer por causa da igreja, é? Tu vai fazer isso pela igreja? Sim, eu vou. Porque é o mínimo que a gente pode fazer, é entregar a nossa vida a Deus, a obra de Deus, diante da grandeza do que Jesus fez por nós. Então, John Patton, ele perdeu na missão a esposa, o filhinho, morreram lá, não foram devorados, morreram de malária, mas outros missionários de uma ilha vizinha também foram assassinados e devorados pelos canibais, e ele não. Ele passou 4 anos lá primeiro. Os canibais fizeram várias emboscadas, tentaram várias vezes matar ele e não conseguiram. O pastor Gerson mencionou, ele dizia: eu sou imortal até que eu cumpra o chamado que Deus fez para mim. Essa convicção, ela foi que deu a ele a certeza de que estava no centro da vontade de Deus. E isso é resultado de uma vida de oração. Isso é resultado de uma intimidade com Deus, de uma comunhão com Deus. Houve uma ocasião que ele relata na biografia dele que as tribos se uniram para ir matar ele, né? Com flechas, com machados. Se juntaram tribos que eram até rivais.
né? E se uniram para matar ele, porque ele ensinava de um Deus amoroso. E eles não gostavam dessa expressão, né? E queriam matá-lo, mas não conseguiram. Não conseguiram. Ele foi lançado, primeiramente por Deus e segundo pelos seus pais, porque Deus tinha designado aquela obra na vida dele. E o senhor me falando agora que a minha mente foi buscar, teve um momento que parece que prepararam uma emboscada para ele, porque parece que ele criava cabra, né? Criava. Aí ele ouviu aí uma zoada, a pessoa foi ver o que era. Quando ele saiu, era uma emboscada que os homens tinham preparado para matá-lo. E naquela hora que ele estava ali, naquele momento, ele fez uma oração e a presença de Deus ali foi tão forte, né, que os homens começaram a recuar. E recuaram porque Deus não permitiu. O senhor falou uma coisa interessante aí, missionário, que eu estou pensando aqui em a gente para começar uma série aqui sobre a oração que nós chamamos de Pai Nosso, né? Aí isso me fez lembrar que às vezes as pessoas dizem, você vai dedicar a sua vida para Deus, você tem uma vida para frente, uma vida para viver. E o senhor falou uma coisa interessante, que a oração ela não está centralizada em nós. O Senhor Jesus nos ensina ali na oração conhecida como Pai Nosso. Primeiro ele nos ensina, antes de orar por nós, ele fala sobre o teu nome, o teu reino e a tua vontade, né? Ele diz, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e a tua vontade. Então primeiro vem o teu nome, o teu reino e a tua vontade. Depois vem dar-nos, perdoa-nos e livra-nos. Então os nossos interesses, Jesus nos ensinou que vem em segundo plano. Porque o interesse do intercessor é Deus, é o coração de Deus, é a vontade de Deus, é o reino de Deus, é o nome de Deus ser exaltado através de nós. E isso realmente a gente vemos na vida de John Paton, né? Quando a gente vê, pastor, desculpa, pastor, Jesus morreu por nós. Aí a gente vai olhar os apóstolos, todos eles morreram por causa do Evangelho. Os crentes primitivos foram devorados, queimados, decapitados. E hoje as pessoas dizem assim, eu não posso sofrer, eu não posso renunciar, eu não posso me entregar. Será que essa geração é melhor do que aqueles que passaram? De que você, não faça isso não. É igual a frase que Pedro disse a Jesus. De modo algum isso te acontecerá. Tem compaixão de ti mesmo. Mas eu não posso ter compaixão de mim. Eu tenho que ter compaixão dos que estão se perdendo. Provérbios diz, livra os que estão destinados à morte. Eles estão sendo destinados à morte. Eu já estou com a vida eterna. Eu tenho essa convicção garantida por Cristo. Eu já entreguei minha vida a Ele. Então a minha salvação em Cristo Jesus está assegurada se eu for fiel a Deus até o final da minha vida. Mas e outros? Será que eu não posso sair da minha zona de conforto e dizer a Deus, eis-me aqui, aquilo que o nosso pastor disse na Manhã Missionária? Eu tenho uma vida para te entregar, se isso te for útil, gasta-me na tua obra. E isso que John Paton fez foi isso, se entregar, não ter a sua vida por preciosa. Se tiver que tombar sem vida, eu morro. Mas eu morro na convicção de que eu estou cumprindo o chamado. Aí o texto que o senhor leu, que esse texto foi tremendo com o assunto, eu não tenho a minha vida por preciosa. É interessante que John Paton, porque hoje nós estamos falando sobre ele? Enquanto o senhor estava falando e o pastor Jefferson também estava falando, eu estava aqui meditando. Para nós estarmos falando sobre John Paton hoje, é porque ele cumpriu o chamado de Deus. E aí eu faço até uma pergunta, né, para todos que estão assistindo. Qual é o legado que nós vamos deixar se nós não verdadeiramente nos dedicarmos a Deus, entregando a nossa vida por completa a Ele? Porque há quem diga, né, eu gostaria, né, de fazer a vontade de Deus. Mas fazer a vontade de Deus, você está realmente disposto a fazer a vontade de Deus?
Porque para fazer a vontade de Deus é preciso entregar a vida. É preciso se entregar ao Senhor, estar orando, intercedendo, tendo a convicção de que Deus, Ele nos salvou, como disse o evangelista Marcelo. Ele nos salvou. Se nós permanecermos fiéis até o último dia da nossa vida, nós estaremos com o Senhor no céu. Mas aqueles que precisam conhecer a Cristo, vai ser através de quem? Com certeza é algo para nós pensarmos, né? Nós temos que também, assim como Paulo disse, não ter a nossa vida como preciosa.